Meus irmãos, quantos desejam continuar ouvindo a palavra de Deus? Ela produz vida e é a própria vida. Pastor Paulo. Irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar com vocês nesta noite abençoada por Deus, matando um pouco a saudade daqui da nossa igreja mãe, não é mesmo? É uma alegria poder rever alguns irmãos, encontrar, cultuar com vocês, para junto nós adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Os meus companheiros que estão comigo, Deus abençoe pelo atendimento aí do pedido, Edinaldo aqui e os demais companheiros aí, Deus abençoe grandemente. Queridos, vamos, antes de se assentarmos, vamos abrir a Bíblia, Miqueias capítulo 7, versículos 7, 8 e 9, somente. Miqueias, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, versículo 9, enquanto o nosso tempo é preciosíssimo, né, pastor Sérgio? E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou fazendo agradecimento ao nosso pastor Antônio Dionísio, né, na pessoa do pastor Sérgio, que confiou-nos esta oportunidade. A famosa alegria nas pernas ainda continua, né, irmãos? Quando tem que falar daquela alegria na perna, não é assim, mas é pela reverência de estar na presença do Senhor em primeiro lugar, e por saber que o nosso pastor presidente, ele tem um cuidado com a palavra, né? Com a palavra do Senhor. Ele é zeloso pela palavra. A gente ouve o pastor todas as terças-feiras pela manhã e tem a oportunidade de ouvir os seus ensinos quando nós podemos, e nós vemos o cuidado que ele tem em estar ali estudando e ministrando a poderosa palavra do Senhor. Por muitas vezes ele se refere ao estar por horas afincos, debruçado na palavra. Então isso que dá alegria nas pernas. E olhar na minha retaguarda, ver esses homens profetas, esses homens de Deus aqui, aí a alegria fica maior nas pernas, né? Mas vamos lá. Deus tem algo para nós nessa noite aqui. Vai pôr na tela? Ou posso ler direto aqui? Felipe? Diz assim, que aí todos nós fazemos uma leitura unânime. 7, 8 e 9 diz assim, o 7, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. 9. E encerrando, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua. Toma seu assento, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor por esta palavra abençoada. Nós estamos vivendo em tempos não muito fáceis, em tempos difíceis, em tempos de pandemia, de restrição de muitas coisas, e até mesmo de uma das coisas que o ser humano sente-se necessitado, que é o abraço, o aperto de mão, o abraço. Todos nós sentimos essa carência, né? Estamos vivendo, enfrentando os dias que não são fáceis. E muitas das vezes, até a irmã Cláudia estava ministrando a semana passada, se não me foge a memória, no Mário Covas, e ela disse assim que os dias são tão difíceis que nós temos que viver amordaçado, né? Até para cantar e dar glória a Deus com esse negócio aqui, parece que estamos amordaçados. E eu gostei dessa expressão. E Miqueias, irmãos, não estava vivendo
dias diferentes de nós. Observe que era alguns anos atrás aí, milhares de anos atrás, Miqueias estava enfrentando situações difíceis, situação não fácil. Ele era um dos profetas menores, não pelo seu tamanho, sua estatura, nada, mas pela quantidade de profecia que estava proferindo, considerado como profeta menor. Estava pregando para 2 reinos, estava profetizando para 2 reinos, reino do norte, reino do sul, reino de Jerusalém, reino de Judá. E ele estava vendo dias difíceis que toda a sociedade estava atravessando. Era tempo que olhava, e se nós fôssemos entrar para dentro do contexto da história dos tempos de Miqueias, você vai observar que tudo estava corrompido. Desde o cabeça, desde o maior ao menor. Desde da situação política, situação social, situação religiosa, tudo estava difícil, estava vivendo tempos verdadeiramente difíceis naquela época. Ele era contemporâneo de Isaías, de Oséias, estava profetizou em 3 reinados, Jotão, Acaz, Ezequias. Homem de uma integridade ímpar. E ele olhava para aquela situação que o povo estava vivendo e não estava se conformando. Não estava se conformando de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Se você lê o capítulo 7, os primeiros versículos que se vê, você observa que ele fala de reis, ele fala dos sacerdotes, ele fala dos príncipes, ele fala até mesmo que não tinha amigos. Observe aí os versículos que antecedem. Ele está citando o caos, a situação, os juízes que tinha na época, estava corrompido, estava sendo subordinados. Observe também que se você for parar e olhar no contexto da história do profeta Miqueias, irmã Lia, ele estava dizendo assim, olha, é filho, até mesmo os filhos contra os pais, a filha contra a mãe, que é normal a nora contra a sogra, não é mesmo? E ele diz, eu não tenho. Ele acaba dizendo, não tem amigo. Ele olha para essa situação e olha para dentro de si e vê algo tremendo da sua vida. Porém, e isso que me chama a atenção e eu quero transmitir para os irmãos nessa noite. Se nós fôssemos olhar também nos nossos dias atuais, veríamos a mesma coisa, pastor Sérgio. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, de versículo 1 até o versículo 5. Observe esse texto de Paulo. Parece que Paulo entrou dentro do contexto de Miqueias. Ele diz assim, sabendo porém que vai vir sobre nós tempos trabalhosos. O verso 2 diz assim que homens amantes de si mesmo, avarentos, a situação dos nossos dias atuais vira um caos. Mas Paulo lá no versículo 5 ele diz assim, e era isso que Miqueias está fazendo, Joel, destes afasta-te. Afasta-te desses. Ele cita uma relação, ele dá uma relação. Ele diz que o mundo atual também está ficando um caos, mas ele diz, afasta-te desses. E nós observamos Miqueias nessa situação
dentro desse cenário, mas aí eu falo o tema da palavra que Deus me deu. A nossa fé não pode ser abalada. A sua fé não pode ser abalada em hipótese alguma. Eu poderia entrar minuciosamente, o tempo não nos permite, em ponto por ponto de rei, sacerdote, príncipe, juiz, pais, filhos, filhas, mães, nora, sogra. Poderia entrar e falar com vocês sobre isso, mas o que me chama a atenção, o que me prende a atenção nesse texto, é que ele chama a atenção daquela nação, dizendo para as duas nações: olha, vocês estão corrompidos, vocês estão no caminho errado, mas a nossa fé não pode ser abalada. Vocês precisam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, para que Deus possa nos dar a vitória. Essa é a palavra que ele queria dizer. Vocês estão errados. Agora, irmãos, o que eu observo dentro desse texto é que Miqueias olha para todo esse cenário. Ele cita todo esse cenário, pastor Moisés. Porém, ele diz assim: eu vou dar algumas razões que a minha fé não vai ser abalada. Eu vou apresentar a vocês algumas razões, pastor Sérgio, porque a minha fé não pode ser abalada. Vocês estão corrompidos, vocês estão errados, vocês precisam se arrepender. Mas aí ele chega no versículo 7, ele diz assim, coloca o versículo 7 para mim na tela. Ele diz assim: eu, porém, aleluia, observe, porém, que ele olha, ele cita todo esse cenário, do capítulo 1, ou do versículo 1 ao versículo 6, ele cita todo o cenário, mas quando ele chega no versículo 7, ele diz: eu, porém, eu. Como é que está a sua fé, irmãos? Será que você pode dizer igual Miqueias: eu, porém? É igual aqueles dois homens que estão subindo a escada do templo, da Porta Formosa. E ali tem um mendigo, ali tem alguém pedindo esmola. Eles olham, a princípio, quando eu leio esse texto, eu começo a observar. Parece que eles colocam a mão no bolso, começam a procurar carteira e vê que não tem nada. Está perto do dia 30, quando chega no dia 30, ninguém tem dinheiro, não é mesmo? Aí fica aquele negócio, fica procurando até as moedas para trazer na casa do Senhor Jesus, porque está chegando perto do dia 30, e eles estão entrando no templo e procurando alguma coisa. De repente eles observam que não tem nada, mas eles pensam que não tem nada, e o mendigo está com a mão estendida, esperando alguma coisa, e alguém ousado pelo Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, diz: olha para nós, porque nós temos alguma coisa para te dar. E esse algo que tem para te dar não é algo material, mas é sim espiritual. É isso que a igreja precisa ter, algo espiritual para dar para esse mundo corrompido, que está perdido no pecado. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus Cristo? Miqueias diz: eu, porém. Aí ele completa a frase dizendo assim. Ali a tradução, em algumas traduções diz: olharei para o Senhor, outra tradução diz: esperarei no Senhor. Mas você vai observar no original, está dizendo: confiarei no Senhor. Confiarei. Aí ele diz assim: está um caos, está uma luta, está uma dificuldade, mas eu, porém, confiarei no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Ele apresenta a primeira razão da sua fé. Por que, irmãos, ele apresenta essa razão, irmão Aguinaldo? Que ele diz: eu, porém, vou confiar no Senhor. Porque todo povo de Deus tem promessa na vida. E quem tem promessa, espera no Senhor, confia no Senhor. Porque Ele tem algo para as nossas vidas, para dar para as nossas vidas. E a nossa fé precisa estar firmada nisso. Pastor Sérgio, precisa. Semana passada, terça-feira passada, ali na subsede, no ciclo de oração, as irmãs me convidaram para dar uma palavra e me deram um tema.
Provérbios capítulo 3, versículo 5. Eu confiarei no Senhor e não vou estribar no meu próprio conhecimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio conhecimento. Aí eu entrei a fundo, por que Salomão estava dizendo isso? Confiar no Senhor, depositar no Senhor. E Miqueias está na mesma sintonia, que Miqueias está na mesma sintonia dizendo, eu porém confiarei no Senhor. Quer dizer, eu vou depositar tudo que eu tenho é no Senhor, porque é Ele quem vai fazer alguma coisa. As nossas esperanças foram depositadas em governo, em homem, e estamos sendo decepcionados, ou muitos se decepcionaram, mas quem confia no Senhor, esse nunca vai nos decepcionar. Tem pessoas que confiam em homem a tal ponto, irmãos. Eu sempre digo isso e sempre gosto de repetir isso, irmã Lia. Pastor Sérgio, tem pessoas que confiam em homem a tal ponto, que ele chega a dizer assim, Emerson, onde o senhor vai? Eu vou ao meu médico. Não é verdade? Não é, Diego? Pastor Diego. Onde você vai? Está passando por uma situação difícil? Eu até olhei o pastor Diego, vou ao meu advogado. Porque a confiança é total naquele homem, sabendo que ele vai resolver o seu problema, sabendo que ele vai dar solução daquele caso. Alguém toma por propriedade até mesmo o dentista. Tem pessoas que têm horror a dentista como eu, mas tem um período que eu preciso ir. E aí, você vai aonde, Paulo? Eu vou ao meu dentista, porque eu tenho confiança que aquele cara vai mexer na minha boca e não vai me machucar. Fosse bom se você tivesse essa confiança de quando você fosse vencer um problema dizendo, eu confio no meu Deus, porque Ele vai resolver esse problema e essa dificuldade. O salmista, irmão, não tem pessoas melhores, até a irmã Dirara louvor aqui, até citou o Salmo de número 125 no final, dizendo, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E muitas das vezes temos confiança somente na palavra, e é porque está dizendo, olha, eu confio porque a palavra está dizendo. O Salmo de número 91, em verso 10 diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É bom ouvir essa palavra e depositar a minha confiança nele, nesta palavra, sabendo que 1000 vai cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Mas para que isso aconteça, nós precisamos meditar no Salmo 91, versículo 1. O que é, pastor Paulo? O que está dizendo o versículo 1, o verso 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente, descansará. Aí eu fui meditar, pastor Sérgio, nesse primeiro versículo. Eu achei tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, mas o que eu mais gostei foi a explicação de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele cita aonde é esse esconderijo, aonde está esse esconderijo no Antigo Testamento, quando o salmista estava querendo dizer isso. Dá-se a entender que esse salmo é de Moisés. Dá-se a entender que esse salmo é de Moisés. E Moisés, na época, Deus dá uma revelação tremenda e diz, olha, eu vou estar com vocês em todos os momentos, mas faça aí algo que eu possa habitar. Faça um tabernáculo. Eles fizeram o tabernáculo e o tabernáculo era pequeno, é bem verdade disso. E de repente, todas as instruções do tabernáculo, irmã Lia, foi dada para ele. E dentro daquele tabernáculo tinha que ir uma caixa revestida de ouro. Dentro dessa caixa tinha que ir algo especiais. Ela tinha que ser guardada num lugar chamado Santo do Santo. Essa caixa tinha uma tampa propiciatória. Tinha 2 querubins ajoelhados, as suas asas tocavam. E o esconderijo do Altíssimo era na tampa do propiciatório, aonde Jesus, aonde Deus estava escondido.
E outra coisa, pastor Sérgio, que eu achei interessante na explicação de Spurgeon, não era qualquer um que entrava lá. Não era qualquer um que tinha acesso à arca. E não era também todos os dias, era uma vez por ano, e tinha que haver uma preparação. Hoje, desculpe, irmãos, eu preciso dizer, porque o Espírito Santo está ardendo no meu coração, e eu tenho que falar isso. Quando nós chegamos para a casa do Senhor, ou quando dizemos, vamos à casa do Senhor, eu vou de qualquer jeito, eu vou de qualquer maneira, despreparado, obrigado, para com isso. Na presença do Senhor, tem que ser com o coração limpo. Eu preciso dizer isso aqui. Então, para que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu tenho que estar na sombra dos cavalheiros de mãe. Está entendendo? Isso é confiar no Senhor. Mas ele não diz somente, eu confiarei no Senhor. Aí vem a segunda parte. E eu parto para o encerramento, porque eu sei que as nossas horas são corridas e nós precisamos obedecer. Quem somos nós para desobedecer? Tem crente que diz assim, o Espírito Santo de Deus quer falar. Para com isso. Existe regra para nós, leis para ser cumpridas. Mas eu não posso correr dessa segunda parte, dizendo assim, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Não basta só confiar. Pastor Sérgio, pastor Joel, pastor Anderson, não basta só eu confiar. Pastor Olímpio, eu preciso esperar. É necessário esperar. O nosso tempo é um tempo. Aí Salomão diz, Eclesiastes capítulo 3, ali está o cronos, de cronômetros, de segundo, minutos, hora, dia, semana, mês, anos, está ali. Mas tem um tempo que eu preciso entender. Qual é o tempo? Chama-se Kairos, tempo de Deus. Aí eu pergunto, qual é o tempo de Deus em nossas vidas? É por isso que a minha fé tem que estar firmada. Pode vir o que vier, mas eu estou no tempo de Deus. Tem gente dizendo assim, vai pegar e vai morrer, vai pegar e vai ser. Vai não, irmão. Quando Deus tem o seu tempo, a proteção está sobre a sua vida, porque você confia e você espera naquele que tudo pode. Desculpe lá. Esse é o jeitão do pastor Paulo. Espera no Senhor. Aí o contemporâneo aqui, Moisés, o contemporâneo de Miqueias, pastor Ivanaldo, lá no capítulo 40 do seu livro, Isaías, 40, versículo 31, diz assim, mas o que, irmão, eu sei que você está com máscara, mas você pode falar mais forte, mesmo com a máscara, não precisa tirar ela, mas você pode falar com a máscara, mesmo mais forte, mas o que? Aonde? No Senhor. Quem espera no Senhor tem algo maravilhoso, e aí ele vai num algo que deveria ser, pastor Sérgio, de baixo para cima, mas ele começa de cima para baixo. Isso é só para quem tem fé. É só para quem tem fé, Adailson. Não é para qualquer um, não. É só para quem tem fé. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. Começa lá em cima. Está entendendo o mistério de Deus? Está entendendo que você precisa ter fé? Hein? Está entendendo que você precisa ter fé? Eu estou incentivando a sua fé nesta noite, porque quem espera no Senhor recebe a bênção do céu. Agora, imagina aqui, pense comigo aqui, eu parto para a conclusão. Vou até fechar aqui o negócio aqui. Observe. Deixa eu citar o exemplo de um rei na Bíblia. Ele recebe uma notícia desesperadora.
Escute. Ele recebe uma notícia desesperadora. A irmã que vai cantar pode vir para cá. O que, pastor Paulo? Alguém chega ali e diz, vindo 3 nações, vindo 3 povos aí, eles vão exterminar com vocês. Eles vão acabar com vocês. Eu fico imaginando se aquele rei que recebe aquela notícia, irmãos, se ele se desespera, Isaac, se ele fica desesperado, recebeu a notícia que vai ser exterminado. Não é o que tem acontecido nos nossos dias atuais? Alguém chega e diz, esse vírus vai acabar com todo mundo. Vai acabar nada, irmão. Com o povo de Deus ele não vai acabar. A minha fé alcança isso aí. A minha fé alcança isso aí. Vai acabar, vai exterminar. Aí o que ele faz? Observa só o que ele faz. Aí ele faz uma reunião. Ele fica assim, com medo. Porque é humano. O homem ou a mulher que diz que não tem medo, então você é um ser angelical. Você foi feito da matéria angelical. Porque é impossível alguém não ter medo. É igual quando eu sofri um infarto. Eu sofri um infarto, aí alguém disse assim para mim, assim, ei, pastor Paulo, e daí, passou pelo vale da sombra da morte? Falei, passei. E aí, não teve medo? Tive medo, morri de medo. Fiquei com medo de verdade, porque achei que ia partir. Eu vi a nuvem negra entrar dentro do meu quarto. Eu tive medo, mas confiei no Senhor. E o Deus do céu deu o livramento a mim. Josafá ficou com medo, porque eram os amonitas, eram os moabitas, era a turma do Monte de Seir que vinha. Aí ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos para um lugar certo, vamos pregoar um negócio aqui, porque todo mundo vai jejuar, ninguém vai comer, até os cachorros, os animais, todo mundo, jejum total. Vamos para onde? Vamos para dentro da oração. Dentro do jejum e dentro da oração. E foram, irmãos, para dentro do jejum e dentro da oração. E aí Josafá viu que todo mundo estava orando, pastor Sérgio. Aí ele começou a orar e começou a dizer a Deus, Deus, tu deu essa terra para esse povo. Lembra os nossos inimigos que estavam aqui? Ô Deus, tu lembra os inimigos que estavam aqui? Eles eram gigantes, eram homens fortes, eram homens valentes. Nós não poderíamos, mas a batalha foi ganha por causa de ti. E ele começou a citar essas coisas, Aguinaldo. Começou a dizer. E de repente, quando ele chega, parece que ele está terminando a oração, está concluindo a oração. Aí a Bíblia nos relata, nos diz assim, que o Espírito de Deus tomou uma pessoa, Jaziel. Foi o Espírito de Deus que tomou esse homem, se colocou de pé no meio da congregação e disse assim, esta peleja você não vai ter que pelejar, porque é minha. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Porque essa peleja que você você não vai ter que pelejar, porque é do Senhor. Só faz o seguinte, irmãos, abre a sua boca e só glorifica, só louva o nome do Senhor, porque os inimigos vão se embaraçar e vão perder a guerra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Permissão, pastor? Fique de pé comigo. Somente que tem fé, quem não tem, pode ficar sentado. Mas eu estou sendo ousado hoje aqui nessa noite. O Senhor vai dar o livramento para você e a sua casa. E outra coisa, irmãos, porque tem gente que vem aqui, perdoe dizer, mas vem esperando que o pastor Sérgio vai dar uma profecia. E é muito bom quando Deus usa ele, o meu coração se alegra. Que o pastor Dionísio também vai profetizar.
Pastor Olímpio vai profetizar, pastor Ivanaldo vai profetizar, mas melhor ainda quando você tem fé em Deus e acredita que a sua bênção vai chegar através da sua fé. Coloque a sua fé em ação. Eu quero que você exercite a tua fé. Coloque a sua mão no coração. O que é que você está pedindo para o Senhor? Em meio ao caos que nós estamos vivendo, nós já ouvimos testemunho aqui, e eu também poderia testemunhar alguma coisa que Deus está fazendo também lá no setor, de um irmão entregou o currículo e já está trabalhando sem ter que ir na empresa. Você vê o que Deus faz, irmãos? Isso é coisa de doido, não é? Não, é coisa de quem tem fé. É coisa de quem tem fé. E eu tenho fé e vou juntar, vou unir a minha fé junto com a sua. E vou dizer, você vai receber a tua bênção nessa noite. Feche seus olhos. Pai. A terceira parte dessa mensagem, Senhor, eu faço nessa oração. A primeira, eu falei sobre os que confiam em Ti. A segunda eu falei, aquele que espera. Mas na terceira parte desse versículo, está dizendo, e eu estou concluindo aqui com esta oração, dizendo, como o profeta Miqueias diz, o meu Deus me ouvirá. E eu sei que tu está me ouvindo nesta hora, juntamente com esta igreja que está aqui reunida. E tu conhece a necessidade de cada um que aqui está nessa noite. Tu sabe que cada um precisa e necessita. Senhor, meu Deus, enche o nosso coração de fé nessa noite. E ajuda-nos, Senhor, a receber aquilo que nós estamos esperando. Esta é a minha oração que eu faço a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, amém. E você sabe o que é interessante, irmãos? Nesse versículo 8 e no versículo 9, é que Deus está corrigindo Israel. Pastor Sérgio, Deus vai usar até mesmo os inimigos de Israel, Lia, para castigar Israel, para que ele se arrependa. Mas só que Deus vai vir contra aquele inimigo, vai resgatar você, vai tirar você, vai colocar você na luz, vai encher o teu coração de novo, de esperança, porque Ele precisa ser glorificado em nossa vida, porque exaltamos o seu nome. Amém.